Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca, Barão aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal. Antes de começar o vídeo, aquele pedidinho que vocês já sabem que a gente vai fazer, então não deixe de dar o like no canal. Verifique o sininho para ver se está marcado aí para receber as notificações quando a gente colocar o vídeo no canal, né? Verifique também a inscrição no canal, isso também é importante, que faz o canal ter mais engajamento. Passamos aí dos 1.200 inscritos, rumo aos 1.300, tá? E não esqueça de compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que a gente continue crescendo aqui na plataforma. Beleza? Hoje vamos falar do resumo da partida entre Arsenal e Chelsea, Chelsea e Arsenal. Primeiro jogo da semifinal da Carabao Cup, tá? E hoje vamos falar, não vamos falar, na verdade, apenas do placar, entendeu? O Arsenal venceu de 3-2 o Chelsea, tá? Jogando bem, poderia ter sido muito mais, tá? Muito mais mesmo, mas foi só apenas 3-2. Vamos falar de processo, de contexto, de mentalidade vencedora. A vitória do Arsenal em Stamford Bridge, no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga, o Carabao Cup, deixou um pouco de sentimentos mistos, tá? Alegria pelo resultado, frustração por não ter sido mais, tá? Como eu falei, poderia ter sido muito mais. E, acima de tudo, reflexões profundas sobre o que realmente leva um time a conquistar troféus, tá? Por que títulos não são vencidos apenas por craques, tá? Mas por contribuições diferentes em momentos diferentes, de jogadores com histórias muito distintas. Então, nessa partida contra o Chelsea, nos entregou um retrato muito bom disso, tá? Através de alguns nomes. Vou citar aqui 3, tá? Ben White, Victor Gyökeres e Martin Zubimendi, tá? 3 jogadores, 3 trajetórias, 3 papéis, inclusive todos decisivos na partida contra o Chelsea. Então, o contexto da partida e o peso do resultado começou com o Arsenal saindo vencedor de Stamford Bridge, né? Venceu, como eu já falei, por 3-2. Algo que, por si só, já é significativo. O Arsenal, que está aí há bastante jogos, né? Se eu não me engano, são 8 anos sem perder para o Chelsea, tá? E mais do que isso, foi a primeira vez desde a chegada do Mikel Arteta no clube que o Arsenal venceu um jogo de ida de semifinal, tá? A gente perdeu pro PSG e perdemos para o Newcastle na Copa da Liga do ano passado, tá? Então, foi o primeiro jogo aí de semifinal que o Arteta vence. Não foi uma atuação perfeita, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui. Houve um domínio do Arsenal, houve chances para matar o confronto, inclusive muitas chances, tá? Mas também houve erros defensivos, tá? Que mantiveram o Chelsea vivo. Isso é importante a gente falar porque nosso sistema defensivo é a nossa fortaleza dentro do campeonato, tá? Por mais que hoje a gente esteja vivendo um momento onde os nossos defensores não estejam 100%. Por exemplo, nesse jogo o Timber teve que jogar de lateral esquerdo, até porque o Arteta parece não estar confiando muito no Lewis Skelly, que caiu muito seu rendimento, a gente falou sobre isso, mas ao mesmo tempo ele é um garoto. A gente entende, eu acredito que a gente esteja mudando ali talvez a forma dele jogar. Existem algumas especulações que a gente está indo atrás do Guerri, para o Guerri ser o reserva do Gabriel Magalhães, o Hincapié ser o reserva do Calafiori e a gente migrar de vez o Lewis Skelly para o meio campo,
tá? Visto que o Norgás já é um cara com uma idade mais avançada, e aí o Lewis Skelly seria o reserva ali do Zubimendi. E aí ele pode jogar na lateral esquerda também, quando for preciso. E pela qualidade do Lewis Skelly, eu acredito que ele pode jogar às vezes até um pouco mais avançado, tá? Mas é por aí. Então, assim, existe muita especulação, tá? Eu tenho lido muito sobre isso, dessa ideia do Lewis Skelly ir para o meio-campo na próxima temporada, tá? Eu já tinha lido que poderia ter sido nessa, tá? Mas aparentemente, quer dizer, como tá, nós estamos vendo, né? Já estamos no meio da temporada. Não foi nessa temporada, então eu venho escutando que na próxima temporada o Lewis Skelly pode ir para o meio-campo, que é a posição de origem dele, tá? E talvez isso seja o ponto mais importante, tá? Times que querem títulos precisam aprender a lidar com as imperfeições, tá? Vitória é vitória e mata-mata, isso muda tudo, tá? E isso em mata-mata isso muda tudo. Um ponto importante que eu tenho para falar para vocês é que o conceito central, tá? Contribuições diferentes, constrói times, elencos campeões, tá? Existe um mito no futebol moderno, o de que existe uma linha reta entre talento e sucesso, tá? Porém, na prática, a temporada de um jogador raramente ela é linear, tá? A gente discute muito a temporada do Saka. E pra mim o Saka não tá nem fazendo uma temporada ruim, tá? É porque o nível do Saka é tão alto, entendeu? Que ele tá jogando bem, mas ele tá abaixo do que ele pode jogar. Mas isso não quer dizer que tá ruim, entendeu? Ele ainda tá jogando bem. Só que o que a gente espera dele é muito além disso, entendeu? É muito acima disso. Então, é isso que a gente tá falando, que a temporada de um jogador, ele nunca vai ser linear. Justamente porque, por exemplo, jogadores têm lesões, a gente sabe que jogar uma temporada inteira, o jogador normalmente sente muita dor, entendeu? Porque é performance e etc. Tá? Então, dentro de um elenco como o do Arsenal, alguns jogam sempre, outros aguardam, alguns retornam de lesão, outros tentam se encaixar. E o Arteta, é claro, diz que todos precisam estar prontos. E por que ele diz isso? Porque ele pode precisar de um Timber na lateral esquerda. Ele pode precisar de um Norgás jogando de zagueiro. Ele pode precisar de um Merino jogando de centroavante. Então, não é só estar preparado para entrar, é estar preparado para jogar em qualquer tipo de posição possível, caso o Arteta precise, tá? E foi exatamente isso que vimos em Stamford Bridge no dia de ontem. Né? O Ben White, que é um jogador que tem uma resiliência, trabalha ali em silêncio e causa um impacto muito grande. Eu até entrei numa discussão recentemente, uma discussão no bom sentido, né? Sobre a questão do Ben White, porque a gente falou... Existe uma especulação do Arsenal em torno do Tino Livramento do Newcastle, tá? E aí, até no grupo do WhatsApp, quem não tá no grupo do WhatsApp, entra aí, tá no link da descrição, tá? Porque para trazer o Tino Livramento, a gente precisa se livrar do Ben White. Eu acredito que a gente não vai se livrar do Timber, tá? E eu, particularmente, eu sou muito fã do Ben White. Por que eu sou muito fã do Ben White? Porque o Ben White, ele é aquele cara que se entrega dentro de campo. Ele é aquele cara que ele vai trabalhar pelo time. O que tiver que fazer, ele vai fazer. Entendeu? Se ele tiver que jogar de goleiro, pode colocar ele no gol que ele joga. Entendeu? Então, ele é um jogador muito especial. Eu, particularmente, gosto muito do Ben White. Tá? Eu sei, eu fiz até um vídeo aqui falando sobre ciclos e tal. Eu sei que vai chegar uma hora que o Ben White vai sair do Arsenal. Mas o Ben White é o estilo de jogador que eu gosto. Entendeu? Aquele cara que se entrega dentro do jogo. Pô, o cara se lesionou, cara. O cara se ferrou todo pelo time. Se o Ben White hoje ele tem as lesões que ele tem, que ele teve, é porque ele se doou pelo time. E isso, pra mim, pelo menos, representa muito. Então, assim, claro, a gente critica o jogador, mas, cara, eu vou pensar duas vezes antes de criticar o Ben White.
Cara, o cara se lesionou, vocês sabem o que é isso? Dependendo da lesão, o cara pode nem voltar a jogar, velho. Não foi o caso dele, que bom, entendeu? Mas podia ser um caso que, tipo, o cara ficasse, sei lá, um ano e meio parar, tipo, uma lesão igual do Tomiasso, por exemplo, que o cara ficou muito tempo sem jogar, entendeu? Bater até na madeira aqui, entendeu? Mas pode acontecer, mas o cara se doou, velho, entendeu? O cara, tudo bem que ele tinha uma briga com o técnico lá da Inglaterra, o Southgate, entendeu? Mas, cara, ele, mesmo assim, trabalhava ali pra jogar pelo Arsenal. Ele falava que não ia pra Inglaterra só pra fazer média, entendeu? E aí, ele abre o placar, tá? Numa cabeçada, numa cobrança de escanteio, que é o nosso forte, tá? A bola parada. E pro White esse gol representa muita coisa. Porque ele vem de cirurgia no joelho, jogou pouco na Premier League, mas não reclamou. Ele continuou trabalhando. E aí o que acontece? O Timber se machuca, ele precisa jogar 4 jogos seguidos 90 minutos, se machuca de novo, aí o pessoal fala, porque ele é de vidro. Não, gente, ele estava voltando de cirurgia no joelho. E aí o cara tem que jogar 4 jogos seguidos 90 minutos. Como é que o cara não vai se lesionar? De novo. A chance é quase nula do cara não se lesionar. Mas ele esteve em campo. Continuou em campo, lá jogando. E quando a chance veio para ele, ele estava pronto para jogar. Existe uma... qual palavra que eu vou usar aqui? Caricatura, vamos botar assim, em torno do Ben White, tá? O jogador que não gosta de futebol fora de campo, não sei se vocês sabem dessa história, o Ben White ele não gosta de futebol, tá? Ele não gosta, ele já falou sobre isso, ele deu entrevista sobre isso. Uma parte do Ben White que eu gosto bastante é que ele é muito provocador, então ele gosta muito de provocar o adversário, tá? Então ele consegue entrar ali na mente do adversário, às vezes quando o jogo tá difícil, entendeu? Ele é aquele cara que não tem bola perdida. Ele me lembra, sabe quem? Ele me lembra muito Xhaka. Ele me lembra muito Xhaka. Um cara que se entrega dentro de campo. Entendeu? O Xhaka, eu acho ele mais duro ali no sentido da palavra de ele chegar mais forte na bola, entendeu? O Ben White não chega tão forte, mas ele é aquele cara que vai junto, entendeu? Mais internamente, ele é visto como um profissional exemplar. E é mesmo. O Ben White é um profissional exemplar. Como eu falei pra vocês. O cara, às vezes, pode ter aberto mão da carreira por uma lesão, que ele podia falar assim, galera, ó, não vou jogar mais não consigo jogar. Eu tô lesionado. Mas não, o cara foi pro campo pra ajudar o time. Entendeu? Extremamente dedicado, disposto a se sacrificar pelo time, e se sacrificou, tá? E além do gol, participou diretamente do segundo, tá? Onde ele tabela com o Saka, cruza, o Sanches falha, tá? E o Gyökeres faz o gol. Então, o White, ele representa algo essencial em times campeões. O jogador que aceita o papel sem reclamar, mas entrega quando é chamado. A gente vê tantos casos aí, entendeu? De jogadores que quando sai, reclama, entendeu? Eu acho, cara, ok você reclamar, ficar insatisfeito, entendeu? Cara, mas trabalha e você tem que entender que tem outro cara ali que vai te substituir que também tá trabalhando pra jogar. Entendeu? Às vezes é até uma falta de respeito com o cara que tá entrando. Eu falei muito sobre isso. Quando, por exemplo, teve o caso do Vini Júnior que xingou o Xabi Alonso. Entendeu? Essa semana que o Xabi Alonso foi desligado lá do Real Madrid, o Mbappé, ele não faz lá a guarda de honra para o Real Madrid, para o Barcelona. Entendeu?
Então, assim, a gente tem que entender que, beleza, todos os jogadores querem jogar. O cara que quer titular, ele quer jogar os 90 minutos, mas o cara que é reserva, ele também quer ganhar o espaço dele. Então é isso que a gente quer entender. Quem tá jogando não quer sair, e o cara que tá no banco, ele tá doido pra entrar. E isso faz parte do futebol. Entendeu? E aí a gente vai falar de outro cara. Esse aqui eu vou demorar mais tempo nele. Tá? Um sinal de evolução aí desse cara chamado Victor Gyökeres. O Gyökeres, ele chega com uma expectativa, tá? Da minha parte não, tá? Com nome, né? Com status de artilheiro. Isso aí tudo bem. Mas por que eu falo da minha parte não a expectativa? Porque eu sabia que, primeiro, ele ia ter dificuldade, porque ele estava vindo do Sporting. E eu sempre falei, gente, o Gyökeres vai fazer os golzinhos dele, mas ele não vai fazer esse caminhão de gol que ele fazia no Sporting. Isso é o primeiro ponto, tá? O Arteta, quando volta das férias para o treinamento, ele sempre pediu que todos os jogadores fossem contratados antes da viagem para Espanha, né? Que foi para Espanha primeiro, depois Singapura. Ele queria os jogadores antes. O Gyökeres chega ali no meio da pré-temporada e tal. Então, assim, já perde metade da pré-temporada. Um jogador novo, onde nós precisamos se adaptar a um estilo novo de jogador, que a gente nunca tinha jogado com esse tipo de jogador ali, com as características do Gyökeres, né? A gente nunca tinha jogado. E adaptação, gente, é isso que vocês precisam entender. Não é uma coisa instantânea. Não é uma coisa automática. Entendeu? Porque, por exemplo, até hoje no grupo do WhatsApp, a gente estava conversando justamente sobre isso. Que a gente falou do Madueke, do Gyökeres e do Eze, tá? E o pessoal falou assim, o Madueke tá jogando bem. Ele não sentiu a adaptação, ele veio da Premier League e tal, não sei o quê. Mas por que o Madueke não sentiu a adaptação? Não é só porque ele veio da Premier League, porque o Eze também veio. Mas por que ele não sentiu a adaptação? Porque ele está fazendo exatamente a mesma coisa que ele fez no Chelsea. O que ele faz? Ele pega a bola, vai em direção ao gol, tá? Que é a mesma coisa que ele fazia. E aí, quem assiste meus vídeos sabe que foi uma coisa que eu critiquei lá no vídeo de estatística do Madueke, que ele tem uma estatística muito baixa, que é a estatística de assistência. O Madueke não é um jogador de dar muitas assistências. E ele sabe disso, porque ele já falou isso em coletivo uma vez. O Eze teve que mudar a característica dele. Por quê? O Eze não voltava no Crystal Palace. Se você não volta para recompor, você tem mais gás para performar. E no Arsenal, ele é mais um. Então ele precisa recompor. Ele precisa correr o campo inteiro. Então, essa adaptação que ele precisa fazer. No Crystal Palace, ele era o craque do time. Então, a bola ia para ele definir. E o Gyökeres, a mesma coisa. O Gyökeres, ele não precisava voltar tanto no Sporting. Ele não precisava recompor. Ele não precisava ajudar na marcação. Hoje ele precisa. E além de fazer isso, ele precisa ter explosão para correr e fazer a transição. E lá ele fazia muitos gols nessa transição, nessa explosão. No Arsenal, já tem momentos que ele precisa se posicionar melhor dentro da área, para ele poder fazer os gols. Por exemplo, o gol que ele faz é um gol de centroavante, onde ele está na posição certa, o goleiro falha e ele está ali para marcar o gol. Então,
Até aqui, de certa forma, havia uma insegurança. Alguns duelos perdidos, alguns movimentos travados, que é normal. Mas a gente também precisa falar das coisas boas do Gyökeres. Do espaço que ele abre para os pontas, para os meias. A quantidade de zagueiros que a presença dele, só a presença dele, faz com que os zagueiros fiquem presos. E eu já falei isso, quando o Gyökeres sai, a gente sente muito que os zagueiros ficam mais à vontade, não tem mais com se preocupar com um atacante forte ali na frente. E aí eles partem mais para frente, para cima do Arsenal. E aí contra o Chelsea, a gente vê essa evolução. A gente vê algo mudando, a gente vê o Gyökeres evoluindo. E tem um agravante, tá, gente? Que pode parecer uma coisa simples, mas não é. O Gyökeres, desde que ele chega em Londres, para o Arsenal, ele está até hoje morando em hotel. Então ele está 6 meses morando em hotel. Isso também faz muita diferença. Agora, parece que esse mês ele comprou uma casa. Então agora ele vai morar numa casa. Isso pode parecer bobeira, mas não é. Para o mental do jogador, ele parece estar sozinho na Inglaterra. Ele terminou o relacionamento dele. Então isso parece ser simples, mas não é. Entendeu? Mas voltando ao assunto do Gyökeres, o gol foi simples, mas gol de centroavante, aquele cara que está esperando ali a bola ou uma falha, entendeu? Quase em cima da linha. Mas o jogo não foi tão simples para ele, tá? Porém, ele correu bastante, disputou muitas bolas, ganhou bastante bola longa, resistiu muito fisicamente. A gente via que ele fazia muito esse trabalho físico. Várias vezes ele disputava a bola com o zagueiro no corpo e ganhava, entendeu? E Saka e Odegaard passaram a procurá-lo mais dentro do jogo, tá? O time está começando a criar confiança nele. E era uma coisa que a gente reclamava. E o próprio Arteta falava isso na coletiva, tá? Que os jogadores precisam procurar mais o Gyökeres. Claro, o Arteta também falava dele, que ele precisa se posicionar melhor, entendeu? Que ele precisa se movimentar melhor, atacar mais os espaços. Não é só elogio o Gyökeres. Eu sei que ele precisa melhorar, mas isso é adaptação, gente. Ele tá chegando agora no elenco. Entendeu? Parece que ele tá um pouquinho fora de forma. Precisa entrar um pouquinho em forma ainda. Entendeu? Parece que ele tá melhorando aos poucos. Entendeu? De repente, morar sozinho afetou o psicológico dele? Pode ser, gente. A gente não sabe. Tá? E talvez o maior símbolo disso tudo tenha sido pós-jogo, tá? Onde que ele estava exausto, todo sujo, bem ofegante. E esse é o tipo de imagem que define os atacantes que começam a se integrar de verdade. Entendeu? Quando ele começa a ver os espaços certos para ele atacar. Onde ele começa a ver que onde ele deve se posicionar. Onde ele tem espaço para correr. Teve 2 momentos ali que ele recebeu a bola em velocidade, ele precisou correr, ter aquela explosão. E aí, aqui eu trouxe alguns lances do Gyökeres, tá? Esse é o primeiro lance, tá? Onde o Saka pega a bola e olha onde o Gyökeres está para receber a bola. E o Saka não toca para ele. E aí, depois, as pessoas vêm e falam assim, mas o Gyökeres... Gente, o Gyökeres tem os defeitos dele. Ele está em fase de adaptação. Ele vai ter dificuldade em alguns momentos. Mas isso aqui, se é o Haaland, duvido. O cara já tinha tocado de primeira para ele. De primeira. De primeira. Já tinha tocado de primeira pro Haaland aqui. Entendeu? Então, os jogadores do Arsenal precisam criar essa confiança no Gyökeres. Precisam criar essa confiança. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. E eu vou mostrar para vocês aqui uma sequência de imagens do posicionamento do Gyökeres dentro do jogo. Isso foi o posicionamento dele dentro do jogo contra o Chelsea. Mas isso, gente, é porque ele jogou tão bem que aí as pessoas começam a ver o que ele fez dentro de campo.
Só que quando ele não faz gol, ou não dá uma assistência, as pessoas acham que ele foi super mal no jogo. E não foi. Ele abriu bastante espaço dentro de campo. Então, o que eu vou mostrar agora aqui para vocês, algumas imagens, é normal do Gyökeres dentro dos jogos. É super normal. Quem presta atenção no jogo do Gyökeres vê que isso é totalmente normal ele fazer. Mas só que às vezes as pessoas não dão tanta importância. Entendeu? Na forma como ele joga e como ele ajuda o time, mesmo não fazendo gols. Então aqui a gente tem um lance, que esse lance inclusive ele joga para fora, tá? Então olha quantos jogadores marcando ele. Olha aqui do lado, aqui embaixo da imagem, temos um jogador livre, tá? Que ele podia achar esse jogador se ele toca aqui, tá? Porque o cara ia estar livre, se eu não me engano é o Zubimendi que tá aqui. E aqui atrás tem um jogador chegando, entendeu? Que eu sinceramente não sei quem é. Mas se ele toca para trás também, tem esse jogador chegando. Olha como só a presença dele deixou 2 jogadores livres, tá? Completamente livres. Tudo bem que esse jogador do Chelsea aqui embaixo pode chegar mais rápido nesse jogador aqui que está livre. Mas olha como é que ele abre o espaço. Ele deixa espaço para os jogadores chegarem. Tá? E olha aqui em cima, que ainda tem uma avenida. Se tivesse um jogador aqui em cima, tinha uma avenida aqui em cima. Entendeu? Aqui a gente tem outro lance. Olha aqui o lance, que ele recebe a bola e tem 1, 2, 3, 4 jogadores pressionando ele. Olha aqui o meio. O White e o Rice sozinhos. Sozinhos. Aqui, ó. Isso é a importância do Gyökeres dentro do jogo, mesmo quando ele não faz o gol. É isso que a gente tem que começar a reparar no Gyökeres também, tá? Claro, nós precisamos cobrar dele o gol. Ele tá fazendo os golzinhos dele. Já tem 8, entendeu? Ah, Barão, é pouco. Tá em adaptação, entendeu? Aí ano que vem, temporada que vem, a gente cobra dele. Que aí já vai fazer pré-temporada e tal, já vai estar mais acostumado com o time. Apesar de eu achar que o Gyökeres vai ser reserva, tá? Pra mim, o titular é o Havertz. Eu sempre falei isso. Quem assiste os meus vídeos desde o início, eu sempre falei que o Havertz seria o titular e o Gyökeres seria o reserva. Eu sempre deixei muito claro isso. Inclusive, quando a gente tava para contratar o Gyökeres, eu falei, gente, para mim o Gyökeres é o reserva do Havertz. Aí fala, Barão, tu é maluco? A gente vai gastar 70 milhões no jogador para ser reserva? E às vezes as pessoas esquecem que a gente gastou também esse mesmo valor no Havertz. O mesmo valor. Entendeu? Então, o Gyökeres, ele tem a sua importância dentro do jogo. E aí a gente vai para outra imagem aqui, ó. Olha ele aqui, ó. No centro da área. Entendeu? Aqui, ó. Tem 2 jogadores marcando ele. E olha aqui, ó. Trossard livre. O Rice livre. Aqui na borda da imagem do lado direito. E o Odegaard livre na entrada da área. Esse aqui é o lance do gol, tá? É o lance do gol dele. Livres. Aqui, ó. 3 caras livres, praticamente. Tudo bem que esse cara que tá marcando ele aqui, na parte de baixo, consegue se virar pro Trossard muito rápido e conseguir marcar o Trossard. Mas olha esses 2 caras aqui, o Rice e o Odegaard, como estão livres na entrada da área. Livres, completamente livres, não tem ninguém marcando eles. E esse cara aqui que tá na linha do pênalti, ele tá correndo, tá? Então, dificilmente ele vai conseguir parar muito rápido pra dar o bote no Odegaard e no Rice aqui. Mas ele aqui, ó, tá marcando 2. Marcando 2. Na verdade, 2 marcando ele aqui. E aí aqui, ó. O lance do gol do Zubimendi. Nós temos 3 jogadores marcando ele, tá? O Zubimendi, teoricamente, livre aqui para receber a bola, tá? O Martinelli em boa posição para receber a bola, aparentemente está impedido, tá? Mas está em boa posição para receber a bola aqui. Porque se o Gyökeres gira e toca aqui entre esses 2 jogadores do Chelsea, a bola sobra livre aqui pro Martinelli. O Martinelli chuta pro gol. Não sei se seria gol, mas ele chuta pro gol. E aí, essas setinhas aqui é porque o Saka estava livre aqui na esquerda e o Rice estava livre aqui na direita. Livre. É porque não deu para pegar na imagem quando eu botei aqui.
Mas ele tá livre. O Rice aqui na direita e o Saka aqui na esquerda. Livre, não tem ninguém, gente. Ninguém marcando nenhum dos dois. Por quê? Olha onde o Cucurella tá. Olha onde o lateral tá. Entendeu? Então, olha o que o Gyökeres faz no sistema defensivo adversário. Vamos para outro lance. Aqui, ó. 1, 2, 3 marcando o Gyökeres. Olha o espaço que ele abre aqui do lado direito. Olha o espaço. Então, o Gyökeres, ele tem muita importância nesse time. Muita. Claro que a gente quer. Eu quero que ele faça gols. Eu quero muito que ele faça gols. Eu torço para que ele faça gols. Mas eu não posso criticar o coletivo dele. O coletivo dele está muito bom. Essa parte dele abrir o espaço, de segurar o sistema defensivo, tem sido muito bom para o Arsenal, abrindo bastante espaço para os outros jogadores. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês sobre o Gyökeres. Assim como eu falei lá na época, quando a gente contratou o Madueke, que o Madueke não era o jogador que vocês estavam pensando que fosse, que taxaram ele, que jogador horroroso. Não é. Que quando eu falei que a gente precisava mais de um 6 e aí do que um 9, tá aí o Zubimendi. O cara domina o meio-campo. Domina o meio-campo. O Partey, que muita gente falou que... e por que não renovou com o Partey? O Villarreal não vai ficar com ele. Não sei se é porque não gostou, não assisto o Campeonato Espanhol, tá? Não sei se porque o Villarreal não gostou, ou se pegou mal aquela história dele, né? Da investigação. E aí, como eles já tinham feito um acordo, não tinha como eles desfazerem um acordo. E aí ficaram com o cara só 6 meses e agora vão desligar o cara. Viram a cagada que fez, entendeu? E agora vão desligar o cara. E outra coisa. O Partey ganhava 200 mil libras por semana. O Zubimendi ganha 75. 75. Praticamente 1/3 do salário do Partey. 1/3. E joga muito mais que o Partey. Mas é muito mais. Não é pouco mais, não. Aproveitar que a gente já tá falando dele, vamos falar dele. Martin Zubimendi. Um cara extremamente inteligente. Sabe controlar bastante a bola. E um cara frio. O Zubimendi, ele é diferente. É diferente. E muita gente falou assim, pô, por que trazer o Zubimendi? Vamos ficar com o Partey. E vamos investir esse dinheiro num centroavante. E eu falando, gente, a gente precisa de um 6. A gente precisa de um 6. Tá entregue o 6. E por mim, eu sempre falei isso também. Os vídeos não estão aí para negar. Eu não estava nem preocupado com você trabalhar. Na verdade, para mim, sendo bem sincero, galera, o 9, eu nem traria um 9. Eu nem traria um 9. Mas o Arteta trouxe. E também não me preocuparia, tipo, precisa trazer um 9. Foi o que eu falei, se trouxer no último dia da janela para mim o 9, ó, tanto faz. Eu tava preocupado com o 6. E os vídeos não me deixam mentir, entendeu? Só puxar os vídeos lá da época que tem falando sobre isso aí, onde eu falei sobre isso. E aí o Zubimendi é um cara muito diferente. Ele é aquele cara que não grita, não corre desesperado. E o mais importante para o jogador da posição dele, ele pensa.
O gol dele foi exatamente isso. Leitura do espaço, drible de corpo e finalização precisa. E teve um momento muito importante do Martinelli sem a bola, tá? Sem a bola. Se alguém não reparou, volte aí no gol do Zubimendi e repare. Quando o Zubimendi ele corta a primeira vez para a esquerda, o Martinelli acha que ele já vai chutar para o gol. E o Martinelli pula. No que ele pula, ele desloca o zagueiro. Porque o zagueiro acha que o Zubimendi também vai chutar, porque o Martinelli já subiu, já pulou. E o Zubimendi ele dá mais um corte para a esquerda e aí o gol fica reganhado para ele. Tá? Tudo bem que o Sanches estava ali no canto, mas ele faz um belo gol ali. Então, e o Arteta não esconde a admiração e eu também não escondo. Entendeu? Eu não escondo. Entendeu? Eu sempre falei do Zubimendi. Hoje se fala, inclusive, que uma das discussões do Xabi Alonso com o Real Madrid foi porque o Real Madrid não contratou o Zubimendi. Então, a culpa da demissão do Xabi Alonso ainda é nossa. Ainda cai na nossa conta. Tudo cai na nossa conta. Entendeu? O Arteta tirou ele do Liverpool. Pra quem não sabe da história. O Arteta, ele é... Não sei se ele conhece ou se ele é amigo do empresário do Zubimendi. O Zubimendi, ele estava acertado com o Liverpool. Ele estava acertado com o Liverpool. Acertado assim, apalavrado, vamos botar assim. Acertado não. Acertado é quando assina. Mas apalavrado, tudo certo. Salário, já tinha conversado tudo. O Arteta ligou para o empresário do Zubimendi e falou assim: no próximo verão eu vou atrás dele. Segura ele aí. E foi isso que aconteceu. Vocês verem, a primeira contratação nossa foi o Zubimendi. Porque já estava tudo acertado. Já estava tudo certo. Já estava tudo acordado. Aí surgiu aquelas histórias de Real Madrid. Aí torcedor do Arsenal chorando. Ai, a gente vai perder porque o cara vai preferir o Real Madrid do que o Arsenal. Tá aí, ó, entregue para vocês. E eu falando lá no Twitter, nos vídeos. Gente, ele já tá acertado com o Arsenal. Ele não vai pro Real Madrid. Ele já tem acordo fechado com o Arsenal. Mas o acordo dele com o Arsenal era diferente. Não era igual o do Liverpool, de boca. Já existia um acordo mesmo. Só faltava assinar. Entendeu? Então não existia a possibilidade dele ir para o Real Madrid. Porque ele já estava fechado com o Arsenal. E o pessoal, não, Barão, tu tá errado, a gente vai perder pro Real Madrid. Aí me xingava. Falava que eu tava mentindo. Que quem vai vir pro Arsenal ao invés de ir pro Real Madrid. Eu te digo, ó, Zubimendi veio pro Arsenal por causa do Real Madrid, não foi pro Real Madrid. O Havertz teve a oportunidade de ir pro Real Madrid, não foi. O Saliba teve a oportunidade de ir pro Real Madrid, não foi, isso ele falou abertamente. O Real Madrid tentou aliciar o Lewis Skelly, não foi, preferiu ficar no Arsenal. Preciso dizer mais alguma coisa? Acho que não, né? E aí o Arteta diz na coletiva de ontem sobre o Zubimendi que ele pode fazer o que ele quiser. E ele faz o que ele quer. O cara tem uma habilidade absurda. E o Zubimendi, ele traz algo que decide os mata-matas. Clareza mental sob pressão. Isso é uma coisa que o Rice também traz pro time. É aqueles caras que são calmos, sabe? Tranquiliza o elenco num momento que pode estar difícil pra gente. E isso se torna ainda mais valioso nesse tipo de jogo, em jogo grande, onde existe uma pressão muito grande em cima dos jogadores. E outro, que é a pior contratação do Arsenal de todos os tempos, tá? Chamado Mikel Merino. Um cara de muito valor e do trabalho invisível. Entendeu? Muitas pessoas falavam que o Merino
tinha sido a pior contratação do Arsenal de todos os tempos. Lembrando que o Merino, na temporada passada, quando ele chega no Arsenal, ele se lesiona logo quando ele chega. E ele não faz pré-temporada. A gente teve uma quantidade gigantesca de lesão, ele tem que jogar de centroavante, faz os golzinhos dele, leva a gente às semifinais de Champions League, mantém a gente às vezes vivo na Premier League, que a gente precisou dele em alguns momentos. E aí, certas pessoas vêm falar a pior contratação do Arsenal de todos os tempos. O que o Merino joga é um absurdo. E aí, eu já falei pra vocês que eu tenho um roteiro já pronto pra falar sobre o Edu Gaspar, né? Já tenho um roteiro pronto pra falar sobre ele. Só tem que ver um dia pra gravar o vídeo e colocar ele no ar, né? Mas por que eu comentei do Edu Gaspar? Porque o Edu Gaspar falou que ele era velho, que ele não servia pro Arsenal. E aí que eu digo pra vocês, e aí lá no vídeo eu vou falar pra vocês, que o Edu Gaspar, todo mundo falava, o Edu Gaspar se dava bem com o Arteta. Não era bem assim que funcionava, tá? O Edu, ele é mandado embora pelo Arteta. Ele perde muita força. Primeiro, quando ele traz o Sterling. Ele falar que o Merino é velho. E o Arteta querendo o Merino. Ele falando que não ia contratar o Merino porque o Merino é velho e o Arteta pedindo o Merino. Entrega o Sterling, não entrega um centroavante, entrega o Sterling. E quando ele entrega o Sterling, ele perde força. E o Arteta, e o Arteta sobe. E aí ali o caldo entornou para ele. Mas isso aí a gente vai falar no outro vídeo lá sobre o Edu Gaspar. E aí, nem todo impacto aparece no placar. Merino entrou, manteve o equilíbrio do time ali, entendeu? Que em alguns momentos a gente perdeu no segundo tempo. Chegou perto de fazer um golaço, cara, que triste aquele gol não ter saído, que triste. E vocês, se vocês não viram esse lance, ou se viram, veem de novo. Reparem a calma do Merino na hora dele chutar. Ele não se desespera com o chute. A bola vem caindo, ele já vai armando o chute. E ele também não tem nem reação na hora que o Sanches pega. Eu não sei se ele não esperava a defesa do Sanches, mas ele não tem reação também. E o Merino, ele é tão inteligente que ele também faz faltas quando a gente precisa. Cartão amarelo? O importante é evitar o contra-ataque do adversário. E às vezes levar um gol. E ele é inteligente para isso também. E times que querem ser campeões precisam de jogadores como o Merino, como o Ben White, que eu já falei. Que são jogadores que vão entrar e vão entregar. Por exemplo, o Incapie, quando o Calafiori estiver de volta. O Norgar, quando a gente não tiver zagueiro e tiver que jogar de zagueiro, ou quando a gente tiver que descansar o Zubimendi, ele joga. Então, nós temos bastante jogadores importantes dentro do nosso elenco. E a gente também precisa falar dos gols sofridos e a insatisfação do Arteta. Tá? Mesmo a gente vencendo o jogo de 3-2 do Chelsea em Stamford Bridge, o Arteta saiu muito irritado do jogo e ele sai irritado e com razão. Tá? Ele sai irritado e com razão. Por quê? Porque o Arsenal poderia ter feito o quarto, o quinto. Poderia ter matado o confronto. Mas o que aconteceu? Relaxamos. E o Chelsea aproveitou. Isso revela o padrão exigido. O Saliba falou sobre isso. O Ben White falou isso na coletiva pós-jogo também, que eles deram ali para os canais de televisão. Que o segundo tempo não é o padrão do Arsenal. O jogo que a gente jogou no segundo tempo não é o padrão do time. E dependendo do jogo, a gente vai ser muito punido. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse relaxamento dentro de campo. Tá? E quem quer títulos
não se satisfaz com controle parcial. Então, a gente precisa tomar muito cuidado sobre isso. E há semanas dizia-se que o Chelsea venceu naquele empate contra o Arsenal de 1-1, tá? E se a gente parar para pensar, de certa forma, podemos dizer que sim, os caras estavam com -1 desde o primeiro tempo, um dos principais jogadores deles, que era o Caicedo. Eles saem na frente e levam um empate, conseguem segurar o empate. Na verdade, não conseguem segurar o empate, né? Porque eles foram melhores que a gente. Estavam fazendo muitas transições ali. Então eles foram melhores que a gente nesse jogo. Agora, será que eles se sentem que empataram com uma derrota? E aí o futebol é feito de narrativas. E o jogo de volta no Emirates promete tensão máxima. Até porque nós vimos no final do jogo o Enzo Fernandes, que é um cara que gosta desse confronto, gosta de pilhar o jogo, ele foi lá tentar tirar satisfação com o Zubimendi. Não sei o que aconteceu, ninguém reportou o que aconteceu. Se alguém souber, coloque aqui nos comentários, tá? Mas eu sinceramente não sei o que aconteceu, não sei o porquê que ele ficou ali falando com o Zubimendi. O Zubimendi, pô, de boa, entendeu? Então o jogo de Stamford Bridge, do Emirates Stadium, será bem pegado, tá? E aí é que a gente tem as estatísticas do jogo, tá? 58% de posse de bola para o Chelsea, 42% para o Arsenal, um expecting goals de 2,68. Eu já vi, é meio complicado, porque eu já vi lugares que botou 3 e alguma coisa para o Arsenal, tá? Mas deixa 2,68, é um expecting goals alto, tá? Um gol esperados alto. Total de chutes, 17 do Arsenal, 10 do Chelsea. Finalizações no gol, 6 do Arsenal, 5 do Chelsea. Grandes chances, 3 do Arsenal, 1 do Chelsea. Grande chance perdida, 1 do Arsenal, nenhuma do Chelsea. Passes certos, 85% do Chelsea, 83% do Arsenal. O Arsenal teve poucos passes ali dentro do jogo. Teve 295, o Chelsea teve 491. Tá? Faltas, 12 do Chelsea, 14 do Arsenal. E escanteios, 9 do Arsenal, 6 do Chelsea. Tá? Então, foi um jogo, de certa forma, equilibrado, tá? Por mais que o Chelsea tenha ficado mais com a bola, o Arsenal teve mais chances aí de ganhar o jogo. E aí agora a gente vira a página para a 22ª rodada da Premier League, tá? Começa no sábado. Os horários que estão aqui são os horários lá do Reino Unido, tá? Então não são esses horários. Se eu não me engano, o horário é menos 1 hora aí, tá? Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. O Arsenal enfrenta o Forest 2h30, tá? Então são 2 horas de diferença. Então pega esse horário aí, diminui menos 2 horas, tá? É o horário da partida. Então os jogos pra gente ficar de olho são esses aí que estão marcados, tá? O clássico de Manchester United enfrenta o Manchester City jogando em Old Trafford, tá? O Manchester United costuma aprontar para cima do Manchester City, tá? Então podemos esperar alguma surpresa aí nesse jogo. O Arsenal vai ao City Ground enfrentar o Nottingham Forest, tá? E o Aston Villa enfrenta o Everton em casa, tá? Então são os jogos para a gente ficar de olho. E se quiser olhar aqui, tem o Liverpool contra o Burnley, tá? Também, que aí o Liverpool é o 4º colocado da competição. Então viramos a chavinha, saímos da Copa da Liga. A gente já tinha passado pela FA Cup, ganhamos do Portsmouth. Depois viramos a chave para a Copa da Liga, enfrentamos o Chelsea no primeiro jogo da semifinal. Agora a gente vira a chave para o jogo da Premier League. Depois a gente vira a chave para o jogo da Champions League contra a Inter de Milão na semana que vem, tá? E aí, aqui, a tabela da Premier League, tá? O Arsenal é o líder com 6 pontos de diferença, 49 pontos em 21 jogos, tá? O City vem logo em segundo, junto com o Aston Villa, com 43 pontos. E em 4º colocado, o Liverpool com 35
pontos. Então, galera, é isso, tá? O jogo contra o Chelsea diz muito sobre o Arsenal. Ben White, Gyökeres, Zubimendi, como eu falei, 3 histórias, 3 funções e um objetivo. Se o Arsenal quer conquistar troféus, jogos como esse é inevitável, tá? Às vezes imperfeito em alguns momentos, intensos, e talvez seja exatamente assim que os campeões são construídos. Então, galera, é isso que a gente tem para hoje, tá? Não esqueça de dar like no canal, sininho para receber as notificações, verifique a inscrição no canal, tá? E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Beleza? Mais uma vez, obrigado e fui!